Ahora que voy volando con mi paloma, los pájaros van por el cielo a sonreír. Ya siento toda la tierra tiene el aroma de que ya no existe ningún país. Mirando por la ventana, todo se asoma. Invito a todo el pueblo se divertir. Soñemos que por las calles hay una ronda. A intenção desses livros foi resgatar o nome de todos aqueles colegas de trabalho que me ajudaram a ingressar nesse mundo hermético da cenotécnica, né? Já que não existem escolas, não existem universidades onde você possa se capacitar para exercer essa profissão, né? Então a gente acaba entrando assim pela ajuda dos colegas, de alguns parentes ou algum vizinho que está desempregado e tem algumas habilidades manuais, acaba entrando nesse mundo da cenotécnica. Não todo mundo permanece, uns ficam um tempo, desaparecem, mas tem aqueles que continuam, né? Porque é um mundo muito encantador, né? De trabalhar com uma arte assim meia oculta, né? Que ninguém conhece e onde você desenvolve várias manualidades, assim como pintura, marcenaria, serralheria, né? E, sobretudo, tem que ter muita criatividade, assim, né? Porque tem que matar um leão todo dia, né? Ou seja, quem viveu isso sabe muito bem do que estou dizendo, né? Então, o que começou com essa intenção de resgatar esses nomes, é, eu tinha guardado uma série de programas dos quais eu participei e, e a partir disso eu fui lembrando toda uma história de como que aqueles cenários foram executados, as dificuldades que eu tinha passado, né? E contar um pouco essa história do início do, de minha profissão, o período que eu passei no municipal, onde era um aprendiz, né? E onde se exercia um tipo de cenotécnica que hoje já não existe, não é que não existe mais, mas as coisas mudaram muito, né? Desde do fim dos anos 70 para agora, como que eu vou dizer, a linguagem da cenografia mudou bastante, né? Entraram outros elementos que não eram muito costumeiros nas épocas de 50, 60, 70, que era toda uma base de cenografia italiana, de trabalhar só com madeiras, com tecidos pintados, requeria uma habilidade muito profunda da técnica da pintura, da perspectiva, e hoje em dia isso é um pouco raro de se ver, né? Então entraram outros elementos,
outros materiais, outra forma de fazer a cenografia, né, que a gente está vendo aí, né? Então, assim, houve muitas transformações desde que eu comecei, né? Eu tenho 48 anos de profissão, é, e muitas coisas mudaram várias vezes desde que eu iniciei, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar em 1975, né? E só em 2001 que eu comecei a trabalhar com ferro, por exemplo, porque não existiam serralheros que foram assim profissionais no teatro, né? A serralheria, assim, quando você solda um ferro, não é o mesmo que desmanchar dois rafos que você prega, né? Então fica um negócio. E também, quando começaram a chegar os musicais que estão tanto proliferados por todo quanto é lugar agora, não se trabalhava muito com ferro. Aí, de pronto, as coisas começaram a ser executadas de ferro e as pessoas achavam que, ou seja, os grandes produtores começaram a achar de que se não era de ferro, não ia ter durabilidade, que não ia, que as coisas não iam assim se sustentar, enfim, assim, modas que aparecem, né? Porque, ou seja, no teatro a madeira e os tecidos, ou seja, são centenários, são quase milenares, assim, e sempre se fizeram grandes cenários, grandes obras, existe todo um histórico para lembrar disso, né? É, mas a partir do ano 2000, as coisas começaram a ser fabricadas também de ferro, e aí é outra transformação, né? Porque tem que começar a pensar como trabalhar com o ferro no teatro, né? Ou seja, não é a mesma coisa que você fazer um stand de eventos comerciais ou os cenários para uma cenografia estática, né? Geralmente é uma forma diferente de construir um cenário, né? E aí onde entra o cenotécnico é especializado no teatro, porque o cenotécnico que é especializado no teatro é um cenotécnico que tem uns conhecimentos diferentes do cenotécnico que trabalha para cinema, que faz cenários para eventos comerciais, para eventos corporativos, exposições, né? Onde o cenário geralmente você monta e aquilo fica fixo ali. E no teatro não, não só que sai de cena de um ato para outro, como tem, às vezes tem que desmontar porque tem outro espetáculo no teatro, tem outro evento, enfim, é uma série de dificuldades muito grande, né? Então, referente aos livros, esses dois livros, primeiro e segundo ato que eu escrevi até agora, eles relatam o início de minha carreira. O primeiro ato vai de 1975 a fim dos anos 80. É uma data bastante relativa, assim, mas mais ou menos isso. E o segundo livro trata mais de a década de 90, onde as coisas já começam a mudar um pouco, né? A intensidade dos trabalhos aumenta, e enquanto no primeiro eu faço um relato mais histórico, né? De mais curiosidades, diríamos assim, né? E no segundo livro, eu me aprofundo um pouco mais nas construções e um pouco mais nos perrengues da construção dos bastidores, né? Das correrias e esse tipo de coisa, né?
existe, existe una diferencia, claro, entre un relato y otro. É, o primeiro ato, eu diria que é mais abrangente para um público mais que desconhece um pouco mais a profissão, né? E o segundo, ele é um pouco mais específico para quem está por dentro do teatro mesmo. Mas isso não foi intencional, isso foi assim, de como que eu fui me lembrando das situações, vendo os programas que eu tinha guardado e tal, né? E essas curiosidades, ou seja, não dá para não dá para você colocar mil detalhes e também não dá para colocar todos os cenários que foram feitos ou que eu fiz, porque alguns tiveram suas dificuldades, outros não tiveram tanta, então a gente tenta guardar mais aquilo que te afetou mais na construção, nos momentos que passou, né? E onde, sem dúvida, a Antares, a construção do cenário Antares é um pico na carreira de quem que acompanhou todo esse processo, da dificuldade que eu tive para construir esse cenário, né? Sabe muito, muito bem, né? Os cabelos brancos contam essa história. E, mas é algo que a construção de Antares ela é muito significativa da relação do cenotécnico com o cenógrafo, né? Porque hoje em dia, se eu não tivesse uma relação muito estreita de comunicação, de afetividade com Márcio Tadeu, eu não teria concluído aquele trabalho, certo? Ou seja, foi a paciência e a confiança que ele teve de que eu poderia chegar a um bom resultado, foi por meio disso que eu consegui mudar a concepção que eu tinha iniciado do cenário, né? Porque era a sua complexidade, mas também, assim, eu percebo porque nós fizemos, não só fizemos Antares, sino que fizemos outros trabalhos juntos com Márcio e com Chiquinho, e assim, essa relação estreita do Chiquinho Medeiros com o Márcio, né? E que às vezes ficávamos os três conversando referente à intenção que o Márcio colocava na cenografia, né? E passando para o Chiquinho qual era o conceito, qual era a linguagem, eu estar participando ativamente dessa conversa. Claro que ajudou muito, tanto em Antares como em Homeless, que era, Homeless era, não era um cenário tão complexo como Antares, mas ele tinha muito detalhe, né? Porque quem conhece Eugênio Kuzner sabe que o espaço é um espaço pequeno, né? Então, assim, todos os detalhes que tinha em Homeless também eram de uma riqueza muito grande, né? Então, essa forma de trabalhar não se repete, não é uma constante no processo da, da criação do cenário e da execução, né? Ou seja, eu acho que foi um momento, são aqueles momentos que passam e que você está assim no lugar certo, na hora certa. Que às vezes pode até dar errado, né? Mas felizmente, nesses casos, acabou tudo certo. O resto dos livros tratam de outros cenários e eu poderia dizer que essa relação essa relação estreita
entre, entre Márcio Tadeu e eu também tive com outros cenógrafos, como Carlos Colabone, por exemplo, na construção de vestido de noiva e outros cenários que fizemos juntos. Poderia citar também Paulo Sister, que é um cenógrafo desconhecido, trabalhou muito com a juventude da Hebraica, um grupo de teatro que tem lá, onde executamos alguns trabalhos. E assim, essa relação com esse tipo de cenógrafo foi os exemplos mais claros que eu posso dizer referente à relação de como o cenotécnico pode se dar bem ou se dar mal referente a qualquer projeto que tem pela frente. A maioria dos projetos, eles têm uma relação mais fria hoje em dia, né? Não é algo tão estreito. Aliás, às vezes você executa alguns trabalhos sem ter uma relação com o cenógrafo. Você recebe os projetos, executa, depois encontra o cenógrafo lá no dia da montagem, né? E se deu alguma coisa errada, não pode dar. Bom, a comunicação hoje em dia é muito mais por meio do computador, não existia naquela época. Ou você encontrava com o cenógrafo, não, não tinha computador para fazer esse intercâmbio. Mas claro que o intercâmbio pessoal é muito mais estreito quando a gente está presente, conversando, do que quando você está falando por vídeo, ou vendo maquetes, ou vendo maquetes virtuais, ou sei lá, os próprios desenhos, né? Os próprios croquis. Bom, em geral, é mais ou menos isso que eu sintetizo da história desses dois livros. Claro que deve ter muito mais coisas, mas em síntese é isso. Eu não sei, eu tenho a intenção de escrever mais um terceiro ato que pelo tempo que ele vai percorrer entre 2000 e 2023, hoje que eu só comecei a fazer um capítulo e parei porque no meio disso tem um livro técnico que eu tenho preparado e tinha a intenção de editar ele em 2022, acabou não acontecendo, mas é um livro que está quase pronto e que é um livro assim que eu diria que é necessário eu fazer para deixar toda uma pesquisa, toda uma linguagem que eu fui fazendo através de quase 50 anos de teatro, né? Algumas técnicas que foram aprimoradas e tem que deixar esse histórico aí, né? Porque senão os grandes mestres com os quais eu aprendi, né? Posso citar Francisco Giacchieri, Jarbas Loto, Arquimedes Ribeiro, José Revoltos Mir, foram os principais, assim, né? E também o assistente do Giacchieri, Floresvaldo Gioia, que me ajudou muito na época que eu fiquei no municipal, trabalhando uns 4 anos, né? E outros colegas, assim, que muito cito nos livros, como Batucada, o pai do Pelé, que hoje é diretor técnico do Teatro Municipal, Lalau, que era um carioca que veio trabalhar aqui em São Paulo e que me dava muitas dicas de quem que eram as pessoas, como navegar pelo mundo dos bastidores e tal.
E o Szymanski também, que deixou uma herança de filhos cenotécnicos aí. Tem uns 4 filhos do Szymanski e sobrinhos, por exemplo, Denis, ou cunhados, Zé Esteban, o Denis Nascimento, enfim. Então, esses mestres que trabalhavam com outras linguagens se foram e deixaram a herança para 3 ou 4 cenotécnicos que hoje continuam e permanecem fazendo essa linguagem de trabalho, esse conhecimento e tudo. Porque não é só aprender a trabalhar, você tem que conhecer as pessoas, ver como que as coisas funcionam. Hoje em dia ficou muito mais complexo, né? Não era como na época de Antares que a gente quebrava a cabeça no Engenho Kufner e depois ia tomar uma cerveja no Redondo e aí surgiam outras ideias e a gente ficava discutindo, ficava em reunião permanente, tentando resolver as dificuldades, né? Hoje tudo muito mais, um pouco mais frio, eu diria, né? Essa relação. É profissional também, mas perde um pouco aquele gosto né, de vamos juntos defender uma dificuldade, transpor a uma dificuldade grande que temos pela frente e uma grande responsabilidade, né? Olha, em síntese, tem muita história para falar, a gente não vai ficar aqui 20 horas contando tudo isso, mas se vocês tiverem algumas perguntas, eu, desde que eu escrevi os livros, eu não voltei a reler essas histórias, então de muita coisa não teria que pegar o livro para lembrar. Eu queria saber, Jorge, como foi a construção do cenário da Fada Rock, né? Que era um cenário que ficava no chão e os atores não podiam pisar, e só no final ele levantava, né? A praça aparecia como se fosse aquele livro de histórias, né? De criança que abre e o cenário fica em 3D, 2D, né? 2D. Então, é curioso porque a Fada Rock, a cenógrafa Betty Correia, né? Ela era amiga do Zeca e, um dia eu recebi um telegrama, olha, um telegrama para... porque a gente tinha se conhecido, mas nunca tinha trabalhado junto, né? Então um dia chegou um telegrama dizendo, oh, aqui a Betty e tal, não sei o quê, e marcando um encontro no Sérgio Cardoso. E não, primeiro foi um encontro na casa dela. Aí ela me explicou mais ou menos qual era a ideia que ela tinha do cenário e era a história era. Você não chegou a ver nunca esse cenário, não é? Então, Júlio, era mais ou menos como quando a gente abre aqueles livros e surge uma página que abre e fica, né? Forma algo meio tridimensional. Essa que era a intenção, né? Então a gente começou a falar e tal. Eu falei, olha, naquela época era um teatro marcante, naquela época se permitia você pregar ou parafusar no piso dos teatros, não, assim, algo completamente normal, né? Porque a caixa preta você tem que usar ela com todos os recursos que ela te oferece. O piso, as paredes, o rudimento, o fundo, enfim. Hoje em dia um pouco, isso mudou um pouco, porque a maioria tem muitos palcos e teatros que eles priorizam um pouco mais a parte corporativa dos dias da semana que o teatro é usado. Então, assim, o piso é todo brilhante, você não pode dar um prego, não pode dar um parafuso, não pode fazer nada, né? Mas naquela época não tínhamos esse problema
Então, a ideia foi fazer essas imagens dessa floresta que aparecia, coisa e tal, foi fazer umas chapas de Duratex, né, pintadas, que ficavam com a imagem para o piso, e elas estavam pregadas em um serrafo que também era pintado de preto, igual que a cor E elas tinham umas varetinhas de ferro, que era um ferro meio mole, assim, não era muito rígido. E formava que nem um ganchinho. Então, um pouco mais detrás do serrafo, que assegura, ou seja, o serrafo assegurava o Duratex, né? Com uma dobradiça. E o serrafo era fixo no piso do teatro. Aí tinha esse ferrinho, tipo com um gancho, e mais para trás você fixava um pitoncinho, que quando levantava, enganchava, ficava em 90 graus, e você enganchava esse ferro no pitão, e permitia todo o efeito, né, que cada um ia levantando e tal. Então, assim, não ocupava um espaço muito grande do palco, ocupava uma faixa, assim, na horizontal, paralela à boca de cena, mas um pouco mais recuada para o fundo, mas, claro, com os ensaios, todos os atores circulavam por ali com a precaução de não pisar em cima, ou não tropeçar, ou esse tipo de coisa, né? E foi algo muito mágico, assim, muito, muito gostoso de fazer. Era uma dificuldade também, sim, mas não foi das mais complexas, eu, eu diria assim. Mas foi. O mais interessante disso foi que a protagonista entrava com um violão em cena para começar o espetáculo, e aí cortou, quebrou uma corda, né? E aí, por coincidência, eu tinha as habilidades de saber trocar uma corda de violão e afinar, e estamos com a Sibeli até hoje. Não, eu quero dizer que eu li já os livros, adoro as coisas. Às vezes dá vontade de ver a foto do cenário, né? Mas eu sei que os fotógrafos normalmente fotografam a cena. O cenário como um todo raramente é fotografado, né? Sempre é fechado. Então, mas é super interessante as histórias e principalmente quando você viu os espetáculos. E aí você tem uma noção do que é aquilo, né? Agora eu queria saber o seguinte: já houve algum caso que você recebe as plantas e o cenário acaba não dando certo para o que para que o diretor pensou, e tudo é refeito em função da, da direção? Tem uma história do livro que eu conto que com Denis, acho que foi no ano 2000, nós fizemos 10 cenários em 40 dias, né? Ou seja, essa onda dos musicais, por exemplo, eu acabei de fazer Wicked, trabalhamos com 85 técnicos durante 2 meses, certo? Naquela época, no ano 2000, por exemplo, para fazer 10 cenários em 40 dias, eram tipo 30 técnicos distribuídos fazendo 10 cenários simultâneos, né? Olha, foi uma loucura. Mas eu lembro que só para Renato Scripilitti, nós estávamos fazendo 3 cenários. E um desses cenários era um cenário pequeno, fizemos em 3 dias, eu acho, para um espetáculo de Paulo Goulart e a família. Eu não me lembro o nome do espetáculo, está registrado no livro, acho, mas agora não lembro o nome do espetáculo. E a direção era do Abu Janra.
com essa loucura toda que estou expondo aqui, nós montamos cenário lá na oficina, né? Como eu disse, era uma coisa pequena, não era tipo um praticável, como se fosse uma ilha com um portal meio arredondado. E montamos, eu chamei um técnico, e falei, olha, é assim que monta, você vai lá. Eles estavam ensaiando no Teatro Ruto Escobar. Eu lembro que eu acho que era uma sexta-feira ou algo assim, e eu falei, olha, você vai lá, monta o cenário, fica aguardando o ensaio acabar, você vai ter que desmontar e deixar em algum lugar que eles vão indicar para você. Tá bom. Então, assim, ele foi, montou, ninguém me ligou para falar que houve algum problema, nada. Aí passou sábado, passou domingo, nós na correria, nós estávamos em 7 teatros simultâneos, e eu encontrei com ele na segunda-feira de novo, né? Aí eu falei, ô Maurício, como que ficou o cenário lá do Ruto Escobar? Se hoje correu tudo bem, ou seja, eu cheguei, montei, eles ensaiaram, e aí ele falou, mas eu acho que não vão montar mais. Me digo, como que não vão montar mais? Disse, olha, quando acabou o ensaio, o diretor falou com o cenógrafo, falei, ô Skripnik, o Jarra falou para o Skripnik, ô Skripnik, não é nada disso que eu estava pensando para o espetáculo, então, assim, não montaram o cenário. Eu não sei o que aconteceu depois, porque a correria foi muito grande, estava a correria, nem liguei para saber, para criar mais problemas todavía para mim. Que tinha acontecido? Mas, olha, fica um mistério aí, o que aconteceu com aquele cenário? Não sei, mas eu sei que aquele cenário não foi executado, foi montado, ensaiaram, fizeram um ensaio e nunca mais montaram. E aí tem outras também, né? A Madame Pommery, como que foi? Foi um trabalho muito bonito. Também, o cenógrafo nunca mais vi, só trabalhei com aquele cenógrafo naquela oportunidade. Mas eu lembro que foi um trabalho assim, bastante, uma relação bastante estreita, naquele período que tivemos contato com esse cenógrafo. Foi feito no espaço Govinda, que era um espaço em Moema, né? Onde nós já tínhamos feito um outro trabalho com Pozzi e com Felipe Crescenti. Felipe Crescenti foi cenógrafo, Pozzi dirigia, e tinha um elenco, era um espetáculo de dança, né? Tinha um elenco assim, Ivaldo Bertazzo, Ruth Rajó, Macé Crescenti, Selma Grey, Tânia Bondezan, tinha um elenco, assim, o espaço eu já conhecia o espaço. Eu vou aproveitar, antes de concluir essa história, esse cenário do Crescenti e do Pozzi era... agora fugiu o nome dele. Mas era um espetáculo que você entrava e você ficava em uma plateia que tinha para 30, 40 pessoas, uma arquibancada que a gente fez, eu acho, e tinha umas cortinas pretas, o ambiente era um ambiente bem minúsculo. Em determinado momento, unas cortinas en forma de triángulos se abrían y ahí tiene un espacio más o menos de unos 20, 25 metros, donde tiene una mesa y en el fundo tiene un jardín de espigas que a gente espetou, ou seja, fazendo buracos no chão,
e espetando as espigas. Era tipo 7, 8 metros por 5 de profundidade, onde as pessoas circulavam por entre as espigas. Era muito bonito, né? E do lado desse espaço todo, tinha o corredor onde as pessoas entravam, porque esse espaço era um restaurante indiano, né, de comida indiana. E era bastante frequentado, coisa e tal. E da forma que tinha sido montado o cenário, onde o público entrava, na primeira semana prejudicava um pouco a circulação dos clientes do restaurante com a circulação do público que ia assistir ao espetáculo, ou seja, de um conflito de espaço nisso. E, assim, ninguém tinha pensado nisso. Então, assim, uma semana depois, a gente teve que invertir todo o espaço, ou seja, trazer as espigas para um lado, arquibancada para o outro. Foi um... Então, assim, quando chegou Madame Pommery, a gente conhecia muito bem o espaço, né? Mas Madame Pommery, tinha um negócio muito interessante, esqueci o nome do cenógrafo agora, que ele fez tudo com... Todo o cenário era chapas de madeirite. Essas chapas de madeirite que tem uma cor meio cor de rosa, algo assim. E então todo o piso, os móveis, os balcões, o palco, tudo era feito com esse acabamento, não tinha outro tratamento, né? E era... o ambiente era um cabaré, né? Um pouco naquela linha do filme também, Cabaré, né? Com uma atuação do João Carlos Couto assim memorável, inesquecível. Acho que não deve ter filme desse espetáculo, mas para quem viu, o Janjão deu um baile. Muito, muito, muito interessante. E, não, dentro das curiosidades, eu montei um cenário do Augusto Francisco no Teatro Augusto, no Teatro Augusta, eu acho que era nos anos 80, eu não lembro o ano direito. Eu acho que a Tuna fazia parte desse espetáculo, chamava O Parque, né? Então tinha um batente de uma porta, de duas portas que abriam sozinhas assim, e apesar de que os técnicos de teatro sempre construíram e tinham conhecimentos sobre um teatro ilusionista, chegou um determinado período que houve um mini abismo entre aqueles cenógrafos que eram de teatro, daquela escola italiana, coisa e tal, e os cenógrafos que começaram a chegar vindos do universo da televisão e esse tipo de coisa, ou ou videoclipe, ou essas coisas que começaram no início dos anos 90, por aí. Aunque eu acho que esse espetáculo, o Parque, eu acho que foi nos anos 80, né? Bom, a questão é que tinha duas portas que abriam sozinhas. Eu já tinha feito um efeito similar para um cenário do Luiz Carlos Moreira, cujo cenógrafo era o Márcio Tadeu também. Esqueci o nome do espetáculo agora. Mas nesse do Parque, tinha umas portas que abriam sozinhas. O público não via como que essas portas abriam. Ou seja, as portas abriam e tinha uma personagem já pronta para atravessar o batente do... Então, como o pessoal que vinha da televisão, Augusto fazia bastante televisão, era cenógrafo da TV Cultura, e eu não sei quem teve a ideia, em lugar de me perguntar se eu era capaz de fazer aquilo, chamaram um cara de efeitos especiais.
para fazer aquilo. Bom, então o fulano, ele ia usar a mesma técnica que eu ia usar. Enquanto eu ia usar a técnica para ser maquinada pela parte de cima das portas, ele queria fazer por baixo. Só que para fazer por baixo, para que fazendo por baixo os cabos de aço ou as cordinhas que faziam o efeito de abrir as portas, a personagem corria o risco de tropeçar nessas cordinhas, né? Então, o rapaz, ele queria fazer do jeito que ele conhecia, cortando o estrado, porque esse batente, ele estava sobre um estrado, sobre um praticável que era um estrado, né? E ele queria cortar o estrado para fazer o efeito. E aí surgiu um conflito bastante áspero, né, com Augusto, porque disse que o cara tinha eu tinha que fazer o que o cara pedia, e eu falava, se eu fizer o que o cara está pedindo, o negócio vai cair. Ou seja, a estrutura vai ficar muito frágil e a estrutura vai cair. Bom, então, depois de um quebra-pau danado, no fim, a abertura das portas ficou feita por cima mesmo, porque não tinha condições, né? Mas isso explica um pouco a grande diferença que existe entre um técnico de teatro e um técnico que você tira de um estúdio de TV ou de um estúdio de videoclipe ou essas coisas. Claro, porque lá você filma um pedaço, corta, vai fazer o mesmo que você vai fazer aí com todo o cerro que acabei de explicar aqui, né? Mas essa história eu não contei no livro. Tentei contar em um livro coisas que não fossem muito conflitivas do ponto de vista pessoal, assim, sabe? Não, acabou não entrando essa história do parque. Você sabe que o título do seu livro, Os Invisíveis, do teatro, a gente tem essa síndrome, nós atores, que nós somos invisíveis também, viu? Porque sempre parece que a gente está começando do zero. Parece que tudo que você já fez antes daquele momento é invisibilizado e você sempre vai fazer um outro teste, você sempre vai ter que provar que você é capaz. Então, esse título é muito universal, eu acho, sabe, Jorge? Obrigado. Eu me inspirei um pouco em um título de um psicólogo da USP, que ele se formou na USP e ele fez um trabalho sobre o pessoal que fica limpando a rua. E passou na matéria na televisão, coisa e tal, ele explicando como que era, que ele usou a vestimenta dos gari, né? E que ele circulava pela USP junto com outros gari, passando por gente que conhecia ele, mas que as pessoas nem sequer olhavam para ele, não cumprimentavam, coisa e tal. Me impressionou muito a matéria do trabalho que ele tinha feito, e aí eu fiz uma similitude como é a gente também, detrás dos bastidores, né? Mas como você falou, nossa arte é muito efêmera, então passa e fica no esquecimento, né? Eu acho que até também tem uma coisa cultural também, né? A gente vê que a gente está num continente que ainda não descobriu a importância do seu artista, né? Porque não é uma questão de vaidade. A gente não está num tapete vermelho permanente, a gente só quer se expressar. Mas sim. você vê tanto as remunerações quanto o tratamento, quantas vezes a gente não ouviu, mas o que você faz de trabalho? Como se ensaiar não fosse um trabalho permanente, como se você, a construção do personagem, você, quando você está pensando na sua maquete, como é que você vai
materializar aquilo que o cenógrafo falou. Jorge, eu quero dessa maneira. É permanente, a gente está 24 horas por dia imbuído do nosso trabalho, né? E existe uma coisa, eu acho que cultural, sim, do nosso continente, do nosso país, e é uma luta permanente, mas como a gente não se amargura e a gente tem essa resistência, a gente insiste e persevera, né, Jorge? A gente é teimoso, né, Túnia? Mas eu lembrei de outra curiosidade, Bernardo, que não foi comigo, mas o Naum Alves de Souza, uma vez estávamos fazendo um cenário e ele me contou que ele estava fazendo um cenário no Rio, certo? E que era um gabinete, que tinha, sei lá, 2 janelas, uma porta e um negócio assim, né? E que, assim, o cenário estava quase acabado. E aí o diretor chegou e falou: ai, Naum, eu sonhei que a porta não era mais do lado esquerdo, era do lado direito e tal, não sei o quê. Aí vai refazer todo o cenário de novo, troca a parede, fecha o buraco da porta, abre uma janela. Ele me contava que a toda hora o diretor tinha um sonho na noite anterior e ele não conseguia acabar o cenário. Então, é por essas coisas que a gente passa, né? Mas Ou não é às só, vezes. não é só o cenógrafo, não. Eu trabalhei com um diretor que não sabia direito o que ele queria dos personagens. Então, eu fazia um médico. E eu fiz um médico, do Dr. Kildare até o monstro. Passando por todas as etapas de que era esse médico. E no final, ele nunca chegava a uma conclusão o que era esse médico. Enfim. Diretor que não sabe o que quer realmente é meio chato. Não, é difícil, é difícil. Mas até hoje, esses tropeços acontecem até hoje em dia, assim. Eu trabalho com produções bastante gigantescas e as indefinições dos diretores e do cenógrafo permanecem, assim. E eu diria para você que hoje em dia, nesses grandes musicais, não existe um diálogo tão estreito entre o diretor e o cenógrafo. É complexo. Você tem que. É uma relação um pouco quântica, assim. Você tem que adivinhar um pouco o que. Né, ir no sentimento né? E às vezes estreia, 2 dias depois, um cenário sumiu, não aparece mais. Não... Você falou agora de musicais, a gente vê que, em muitos casos, né, toda a concepção do musical ela vem importada de fora e tem que ser copiada ipsis literis de como era a produção original, não é? Não tem muito isso no musical hoje que a gente vê? Tem isso, mas também é algo meio relativo, Tuna. Eu trabalho em musicais já faz 24 anos. Por tudo que eu já vivi nesses musicais, eu diria para você que, por exemplo, você quer fazer uma produção, então você vai, sei lá, ou na Disney, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, e a impressão que eu tenho é que você compra um produto, né? Vamos supor, primeiro você compra o título, né? Ou seja, tem um empresário que é dono daquele título. Tá bom, então você paga os direitos do texto, da história, né? Você vai pagar por isso. Aí você negocia se as músicas, por exemplo, vão ser as mesmas ou vão ser criadas outras músicas. Se são as mesmas, tem que ver a tradução, coisa e tal. Então, assim, cada item, figurino, cenário, luz, coisa e tal, é negociado, ou seja, existe a possibilidade de ser negociado por separado, certo? Eu acho que tem determinados títulos que são muito, muito famosos mundialmente, onde quem tem os direitos não abre mão
de que, por exemplo, o iluminador seja alguém que ele indica, o cenógrafo também, tem certas coisas, e depois os caras vêm verificar aqui se está tudo, né? Agora, tem outros empresários que são donos de outras produções que vendem o título e falam, não, você pode produzir o cenário que você achar, pode trocar a música. Então, existe uma relatividade referente a esse tipo de... Sobretudo os títulos que não são muito conhecidos, os títulos musicais que não são muito conhecidos, eles são mais abertos, mais livres. Agora, aqueles, assim, você vai montar um Harry Potter ou algo assim, é algo mais engessado, mais, né? Você tem que seguir bastante, e isso significa altos custos, né? Porque você tem que pagar mais direitos e fazer as coisas direitinho. Você não pode encarar que vai fazer tudo isso, chegar aqui e o dono das produções de lá, achar que não está à altura, sabe? É como um franchise, assim, né? Mas existem várias formas de você negociar isso aí. Não é tão engessado, quer dizer, tem algumas produções que você tem um espaço para uma criação um pouquinho mais pessoal, você acha? Pelo conhecimento que eu tenho, quanto mais famosa é o título, ou quanto mais famoso é o título, mais engessado é o produto que você tem que comprar, sabe, que adquirir, né? Agora, os que não são muito conhecidos, não, o cara vende no título e, não, o cenário você faz o cenário que você achar, a luz você achar, né? É assim, você pode comprovar isso da seguinte forma. Se você pega nos programas de musicais, certo? Onde o iluminador, o cenógrafo, o diretor são ingleses ou americanos, ou australianos, enfim. Esses são os títulos mais engessados. Agora, aqueles musicais que chamaram um cenógrafo daqui, um iluminador daqui, coisa e tal, esses foram negociados mais abertamente. O pessoal pagou o direito autoral do autor, do roteirista, de quem é dono dos títulos, e o resto a gente se vira aqui. Esses são mais gostosos de fazer, a vezes, assim, porque não tem que seguir. Porque, assim, os caras trazem o nome de fora, mas isso não significa que os caras sejam mais criativos que aqui, que os cenógrafos de aqui. E cometem os mesmos tropeços né, que... Nossa, tem cada coisa que eu vou te contar, Não dá nem para pôr no É livro, melhor né? a gente não falar isso publicamente para não falar Melhor palavrão. não colocar no livro. Mas eu queria que, não sei se você já falou isso, mas eu queria, Jorge, uma coisa assim, pessoal, que você, como você é casado com uma grande atriz, que você relatasse como é para você ver essa atriz que você ama passeando pelo teu cenário. É assim, era algo muito mágico, porque eu nunca foi dos primeiros trabalhos que eu fiz como cenotécnico responsável, porque antes disso eu trabalhava no Teatro Municipal, tinha trabalhado para outros mestres e isso. Então, assim, quando a gente começa a andar sozinho, né? Então, por exemplo, eu tive todo o cuidado de ir na estreia, ver que tudo ia funcionar direitinho, coisa e tal, né? Mas assim, a Cibele já estávamos mais ou menos, eu já estava mais ou menos de olho. Claro que a profissão foi o que
prevaleceu no dia daquela estreia, coisa e tal. Mas foi muito gostoso, tanto que até agora está aqui do lado, né? O amor e o teatro, quando eles caminham juntos, ele tem frutos extraordinários, né? E vocês têm uma relação tão mágica, tão íntegra, tão inspiradora, e é meu lado romântico agora falando, sabe? Mas essa simbiose, né, que tem, que é extraordinária, uma coisa única, né? Eu acho que isso ainda deve continuar naqueles grupos de teatro assim mais próximos que a gente vê que existem ainda e no qual assim o destino me levou a ficar mais afastado, porque eu acho que deve ter grupos de teatro que conhecem meu trabalho e devem pensar, o Jorge não vai fazer esse cenário, porque imagina, ele faz musicais, faz ópera, coisa e tal, não vai fazer trabalhos pequenos. Então, eu gosto de fazer esses trabalhos pequenos, só que as pessoas não veem, não sei, mas assim, eu sinto saudade muita desses relatos que o livro tem da época de que a gente fazia as coisas com Márcio Tadeu, com Carlos Colabone, enfim, né? O escritório era qualquer mesa de boteco, assim. E aí o Márcio puxava da sacolinha dele um caderno e começava a rabiscar, e assim, colocava as cotas e o cenário ia crescendo desse jeito, né? O projeto, né? Todo o tempo passa, né? Enfim. Um psicanalista vai falar assim para você: você tem seu valor, não precisa se pautar pelo olhar do outro, né? Não é o outro que vai dizer quem você é, o que você vale. No caso do artista, é muito relativo, porque a gente vive do reconhecimento do nosso trabalho. A gente depende, sim, do olhar do outro. O que não significa que o outro vai dizer quem você é ou o seu valor. Isso não. Porém, se ele não sair da casa dele, ou se um autor não me der um personagem, né, Jorge, Júlio, Cibele, Bernardi, se ninguém nos der um papel, se ninguém nos der espaço, nós não poderemos existir. Então, existe uma questão dupla que é também do reconhecimento. Eu preciso de um espaço para me expressar e eu preciso do reconhecimento, porque senão eu não vou mais trabalhar, né? Então, tem toda uma questão, tem uma camada a mais do que a psicanálise pode resolver. Tem uma camada muito concreta que é: eu preciso de um espaço físico, eu preciso de um texto, que seja mesmo sem palavras, de uma equipe. Então, esse coletivo que precisa, assim, do reconhecimento alheio. E é isso que é difícil quando falam assim: é difícil ser ator, é difícil, mas não é só pela instabilidade financeira. O que é difícil é também a camada subjetiva. Como é que você lida com a rejeição? Como é que você lida com a invisibilidade? Como é que você lida com a dependência do olhar do outro? Como é que você lida com a necessidade de que o outro te reconheça? Então, todas essas camadas subjetivas, elas estão acrescidas no nosso trabalho, né? Não sei se vocês concordam. A gente teve um aumento de tecnologia no qual a ansiedade das pessoas aumentou muito, né? Porque todo mundo quer ter visibilidade agora, seja tenha a capacidade de ser atriz, ator ou não. Todo mundo quer estar nas mídias, ser reconhecido, ser... Assim, eu não tenho mídias sociais, ou seja, eu só tenho WhatsApp e e-mail. Não faço... Não tenho Twitter, não tenho Instagram, não tenho nada disso. Mas, assim, a gente convive com pessoas que têm essa necessidade. Mas nós somos de uma época em qual a relação da atriz, do ator, era algo muito mais familiar, mais, né?
ou seja, o público, tinha o público e tinha quem estava em cena e quem estava detrás da cena, certo? Hoje em dia, ou seja, você vai ver um show, por exemplo, a gente ia ver um show nos anos 60, 70, né? E você ia para ver um espetáculo. Agora, assim, as pessoas vão em um show com os celulares e querem ser mais importantes que o cara que está lá. Ou seja, o negócio é posicionar o celular para que o fulano que se apresenta no palco junto com você e com as pessoas que estão no teu entorno tenha a mesma visibilidade. Ou seja, e às vezes eu não sei como tem tempo de prestar atenção no que o cara, o show está acontecendo e o que você está, né? E eu acho que toda uma ansiedade, né? Que as pessoas têm de querer aparecer, enfim. Mas nós somos de uma época onde não existia muito essa necessidade, né? Ou seja, você ia representar em seu espaço, tinha o público, depois tinha o crítico do jornal que ia analisar teu trabalho ou não, né? Mas era o mundo. A tecnologia trouxe aquela famosa frase do Woody Allen, né? A tecnologia veio para resolver problemas que a gente não tinha. Na época da reprodutibilidade, né, a técnica da reprodutibilidade tira a aura da obra de arte, né? Eu acho esse texto do Walter Benjamin também muito interessante, né? O pior são as pessoas que vão ver o show e veem o show pelo celular. Exato. Ficam gravando e vendo o show pelo celular, não olham para o palco. É a isso que eu queria me referir, exatamente isso, Bernardo. Eu detesto Instagram, né? Eu só posto bobagem lá, nada. Mas você vê muitos atores bons, né? Que você vê ele se prestando a coisas horríveis, assim, sabe? Para atrair, como que é o nome daqui? Seguidores, né? Eu acho pavoroso isso. Atrair seguidores, porque se ele não tiver seguidores, um número X, ele não é contratado para fazer uma novela, um papel insignificante numa novela. Dizer, alô, doutor Atílio, sabe? Só isso. A relação de valores mudou muito, né? A gente é obsoleto, a gente é do teatro. Quando eu falo reconhecimento do nosso trabalho, a gente não quer ser famoso. A gente só quer que fale assim, vou lá ver tal ator, tal atriz. Isso que eu falo que é o reconhecimento do nosso trabalho. Sermos reconhecidos como operários da arte, como atores, é nesse sentido. E não celebridades ou o grau de fama. É uma coisa terrível que a fama, para mim, ela não é sinônimo de sucesso. Sucesso, para mim, é aquela pessoa saiu da casa dela e foi nos ver no teatro. Isso é sucesso. Aquela pessoa, ela até economizou um dinheiro para pagar um ingresso ou meia entrada, ou a gente tem prazer de deixar um convite para uma pessoa para quem é importante assistir aquilo, porque ela vai refletir, ela vai sentir coisa, ela vai se divertir, ela vai chorar, não importa. É isso que eu chamo reconhecimento do trabalho. É o outro falar assim, eu vou sair para ver um cenário do Jorge, meu Deus, eu li aquele livro dele, eu quero ver de perto. É isso que eu chamo. A gente nem tem mais a idade, nós temos rugas, nós temos cabelos brancos, então a gente está num outro lugar aí dessa indústria de celebridades, a gente está lá na senior, a gente está lá nos idosos, entendeu? Mas esse é o sucesso da gente, é esse, porque faz 40 anos que as pessoas se interessam pelo que a gente está fazendo. Não importa se é um teatro amador, não interessa o que seja, se é no quintal de uma casa que a gente transforma em palco e plateia. Isso é sucesso, não é fama. É outra coisa, é como uma realização de algo que a gente nasceu para fazer, porque existe uma coisa que chama vocação. Existe. Estou vendo assim o Bernardo fazer assim, porque a gente pensa muito igual. Existe uma coisa assim que se chama vocação.
né? Sem dúvida. Eu queria te agradecer muito essa oportunidade, né? Um prazer conversar com o Bernardo, com a Tuna. Infelizmente a Gabi não conseguiu entrar, né? Agradecer a Cibele que me ajudou nessa parafernália. Sou igual que a Tuna. Se a Cibele não me ajuda a entrar aqui, a gente não conversava. E assim, estou disponível para qualquer oportunidade que a gente precisar conversar e relembrar todas as histórias, estou à sua disposição, e à disposição de vocês também. Ah, maravilha. Obrigado você, Jorge, aguardando o terceiro ato, tá bom? Que honra falar com você, Jorge. Você sabe que o Tá. Alcides adora você, né? O Muito Tite obrigado. adora. Eu lembro bem do Alcide, ele acompanhou muito a toda aquela agonia que relatada em Antares, né? E claro que a eletricidade do Chiquinho era mais era mais evidente que a de Alcides também, mas eu lembro de ele compartilhar toda aquela Alcides compartilhar toda aquela agonia que foi aquele cenário assim, nossa. Não, Antares é assim, é um ponto na minha carreira, né, que definiu um pouco, porque, assim, fazendo uma comparação, se você vai se apresentar e acontece qualquer problema, que, assim, ou você não decorou o texto, ou não sei o quê, eu não sei como que isso para uma atriz, para um ator, mas para mim, por exemplo, ter passado, sei lá, 15, 20 dias construindo Antares sem solucionar o problema, era assim, era algo que ia afetar minha carreira profissional para sempre, porque assim, se você não foi, você ia ficar marcado como alguém que não conseguiu resolver um problema, né? E não existe muito isso na cenotécnica, não existe muito isso no amor próprio de cada profissional, né? Quando falo isso, me refiro ao profissional do teatro, onde o resultado do seu trabalho aparece ao vivo, igual que de uma atriz, igual que de um ator, porque você pode estar nos bastidores, não ser visibilizado pelo público, mas o seu trabalho está frente ao público, certo? Aquela ponte tinha que funcionar ou tinha que funcionar, né? Assim, os detalhes, né, que eu conto, sobretudo na segunda parte, né? Porque na primeira acabei esquecendo e foi uma viagem assim. Mas, por exemplo, os diretores que foram convidados, porque teve 3 ensaios abertos, né? Esqueci os nomes dos diretores agora, mas eram 3 diretores assim, bastante conhecidos, né? E todos dando uma opinião referente ao espetáculo, que tinha, assim, a dramaturgia estava boa, a direção, uma música, coisa e tal, mas que o cenário era melhor desistir daquele negócio, que aquilo não ia funcionar, né? Ou seja, e eu parado ali olhando para todo mundo, com uma cara de pasma ali, de você, meu Deus do céu. É tão gostoso ouvir da boca de quem vivenciou, né? Eu sempre falo que é ótimo ler o livro, mas ouvir o livro, né? A experiência do livro com o autor falando assim, deixando esse material registrado, e realmente esse Sim, aqui é sim, mais um programa dos operários da arte, né? Que sim, o sim. profissional fala do seu trabalho e de sua experiência. Muito obrigado, muito obrigado.
con mi paloma. Los pájaros van por el cielo a sonreír. Ya siento toda la tierra tiene el aroma de que ya no existe ningún país. Mirando por la ventana todo se asoma. Invito a todo el pueblo se divertir. Soñemos que por las calles hay una ronda de gente que de la mano grita feliz. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Hay hombres que aunque no hablan un mismo idioma, unidos y en armonía quieren vivir. Hay otros que no soportan que una persona tenga todo el derecho de decidir. Vamos, subamos todos a la tribuna, que oigan que ahora yo quiero me autogerir. Nadie me representa, pero ni en broma.